Estamos de volta com Antenados na Geral e hoje é rapidinho assim porque é perguntas e respostas. Então são assuntos diversos que tem muito a ver às vezes com as suas dúvidas, com aquilo que você assistiu durante a semana de um tema aqui no Antenados. Às vezes fica uma dúvida e a gente trata no programa de hoje. Muito legal estarmos juntos aqui ao vivo em mais um Antenados na Geral. Tem mais uma pergunta aqui que diz assim, o Valdemir VJS. Por que devo dizimar no Novo Testamento? Essa é boa também. No Novo Testamento. Eu acredito que dízimo não é uma questão da lei, é uma questão de fé. E por mais que a gente, muitas das vezes, usa desse padrão, né, estabelecido na lei, mas a questão de dízimo é antes da lei. A atitude de Abraão de ter entregue o dízimo depois daquela vitória que ele teve, imagino o lado emocional dele, porque quando você está na luta, vai na unção, mas depois que você para pensar o que aconteceu, e foi o que aconteceu com ele, tanto que o Senhor renova com ele as promessas, que ele já estava de, pô, Senhor, né? Então, é uma questão de fé, é uma questão de fé. Tem um movimento dizendo que não se aplica aos nossos dias, mas sabe por quê? Porque tem muitos segmentos têm abusado dessa verdade. E aí, não é porque tem se feito coisas horríveis a respeito desse assunto que eu vou agora anular as verdades espirituais. Então, eu entendo que dízimo é uma questão de fé antes da lei. E por mais que tenha sido formatado através da lei para o povo judeu, mesmo assim é uma questão de fé e eu entendo como bíblico. E Jesus, né, conversando ali acerca dos fariseus, eles dizimavam a hortelã, enfim. Aí Jesus diz o seguinte, lá em Mateus 23, né? Deveis fazer estas coisas, né, sem deixar aquelas, ou seja, quero a misericórdia. Tá? Então, nós não vemos nada de, uma palavra de Jesus anulando, dizendo, né, no sábado, é muito nítido, a maneira como Jesus trata a situação de sábado. Tá? Mas com respeito a dízimo, né, como foi bem colocado aqui, é antes e depois nós vemos em Atos, vemos até uma situação, tá, que em Atos aparece o tudo bem, que alguém vai dizer o seguinte, você vê Barnabé dando tudo, né, vendendo as propriedades, dando tudo, era um momento específico, era um momento da igreja específico. E foi a causa da morte de Safira e Ananias. Foi, ela deu 50%, né? Então, sabe o que eu acabo entendendo? O dízimo, eu penso que é o mínimo, sabe? Cada um deveria ter essa ideia. O mínimo que eu posso fazer é o dízimo, né? Agora, quem luta com tenta derrubar essa situação do dízimo, é porque não quer chegar nem nesse mínimo. A ideia dele não é se libertar. Se ele quiser se libertar para dizer, eu não quero dar o dízimo, eu quero dar o tudo, eu quero ficar livre para fazer mais. Não, mas ele quer... Dá menos. Dá menos. Não dá. Então, ele, na verdade, ele está agindo com avareza, sabe? Não porque ele está defendendo uma teologia. Eu queria só E Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, ele fala textualmente acerca de nós colaborarmos com a igreja, com o dízimo e a oferta. Eu queria, ajudar esse irmão que ele falou em dar o dízimo. Primeiro, a gente não dá o dízimo, a gente devolve aquilo que a gente já recebeu. É uma maneira de nós agradecermos a Deus a tudo que ele fez. Foi muito pertinente o que o pastor Alexander botou, que o dízimo ele não é lei. Ele vem desde a época de Abraão, quando ele dá o dízimo a Melquisedeque, pela vitória conquistada. E isso é uma maneira de nós agradecermos a Deus a tudo que ele nos dá. E isso veio por todas as gerações do povo diante de Deus. No Novo Testamento, há uma coisa muito interessante, que aí quem citou foi o pastor Braz, que foi a respeito do tudo. Então, tudo bem, se a gente tem que fazer que nem o Novo Testamento, então a partir de hoje a gente vai ter que vender todas as nossas propriedades, todos os nossos carros, e a gente vai ter que dar tudo para a igreja. Porque se a gente fosse adequar ao que é e o está no Novo Testamento, na realidade, o dar tudo. Só que, como o pastor Braz também botou com muita propriedade, foi muito feliz, aquilo foi um momento diferente da igreja. A igreja estava se formando, né? E agora a gente vê que a igreja hoje é uma instituição organizada, um organismo vivo. E o dízimo
Claro que sim, que eu acredito que nós devemos devolver ao Senhor, porque é o único meio da igreja permanecer com substituição, pregando o evangelho e dessa forma conquistarmos almas para Deus. E outra coisa, o obreiro vive do altar. Como é que ele vai viver se nós não colaborarmos como Paulo determinou que fizesse? É verdade. Questão também, só para completar esse assunto, o rei de Sodoma, pô, se você me devolver os despojos que você recuperou, eu vou te dar isso, uma parte. Ele falou, não quero, para que você saia dizendo aí que foi você que me enriqueceu. O que Abraão está dizendo? Aquilo que eu tenho provém do Senhor, eu sou um administrador. Então, quando nos falta essa consciência, eu sou incapaz de entregar aquilo que já é do Senhor. Porque eu não tenho a consciência de que a roupa que eu visto, que tudo que vem às minhas mãos é para a honra e glória do Senhor. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, quando nos falta essa consciência, como eu já vivi, pastor, eu não entreguei o dízimo porque não sobrou. Irmão, Deus não precisa de sobra. Eu fico para você essa sobra. Né? Então, é uma questão de consciência. Dízimo é uma questão de fé. Malaquias 3 diz isso com muita propriedade. Gente, eu não tô dando dinheiro para Deus, eu estou dando para Deus a minha fidelidade. Se eu dou meu tempo, se eu dou sei lá, os meus estudos para Deus, a minha parte financeira vai ser abençoada por Deus, porque eu quero que Deus me abençoe. E dessa forma é o quê? Dando meu dízimo para que a casa do Senhor tenha o seu mantimento. Amém. Tem mais uma pergunta aqui, foi sobre o tema escola bíblica. Diz assim, o problema da escola bíblica é que essa escola bíblica que está aí é fraca. Os professores são por demais despreparados. Uma chatura sem dinamismo. Em sua maioria, os professores estudam em cima da hora. Os temas abordados sem eficiência. Quem escreveu não é quem ensinou. As igrejas institucionalizadas não se unem para ter um planejamento mais atrativo para a juventude. Rapaz, muito bem colocado. Eu acho... Eu quase que assinei embaixo aqui o negócio. Assinei embaixo, mas eu como educador, eu como educador, quase que mas eu guardei minha caneta. Eu guardei ela. A perspectiva da irmã, ela generalizar isso, nós precisamos melhorar? Precisamos. Muito. Mas generalizar, até porque, dificilmente, mas você vive isso, talvez os irmãos não vivam isso, mas ovelha querendo ser pastoreada, se vocês encontrarem, me ajudem, porque é escasso cada vez mais. Agora, ovelhas querendo ser agradadas, bajuladas, isso a gente encontra. E a gente sabe que o fundamento é a palavra de Deus. Por exemplo, nós temos lá a escola dominical, que um tempo atrás ficou fora de moda, né? Não, tem que ser um outro... Não, mas a escola dominical está lá, porque e o estudo bíblico. Então a gente luta para estabelecer isso, sabe? E também entendemos o seguinte, que essa é a nossa responsabilidade, mas eu não posso amarrar a pessoa, sabe? E sair... Mas, pastorzão, o que ela fala aqui a nível de estrutura. Não é essência, não é essência. Ela fala de um formato, entendeu? Ela fala de um formato, de um modelo de escola que eu, mais uma vez, eu estou como um âncora aqui, não estou me posicionando, sim. Mas do pouco que eu conheço, não é pouco, modéstia à parte, é muito antiquado, na sua maioria. Na sua maioria. Eu não estou generalizando, entendeu? O formato ele é antiquado. A gente vive uma geração que você vai nos tempos e percebe que as pessoas estão, desliguem seus celulares. A garotada está toda vendo já os livros nos celulares, pastores. Então, uma escola que não tem... A escola tradicional já tem problema hoje em relação a não ter notebooks nas carteiras, de não ter uma interatividade. O que ela fala, o que a pessoa fala aqui, é desse formato, não é da essência do ensino. Entende? Sim, não é da essência do ensino. Olha, eu fui pastor durante algum tempo na Assembleia de Deus, e a revista trimestral da CPAD, hoje eu estou na ADVEC, e a revista é da editora Gospel. Tanto uma quanto outra são excelentes. Se o professor da escola dominical se ativer ao que está escrito e simplesmente ler o que está escrito, tanto na da CPAD quanto na da editora Gospel, ele vai dar uma boa aula. Agora, o que eu vejo e sempre vi
pode ser que haja uma exceção ou outra, é que os professores da escola dominical, eles não se atêm ao que está escrito na revista. Eles elaboram um sermão e até fogem do que está escrito ali. Não sei se vocês concordam comigo. Eu não entendo, porque quando eu dei aula durante muitos anos na escola dominical de São Cristóvão, eu dava aula absolutamente adstrito ao que estava na revista. O senhor é suspeito, ali estava a fonte pensadora das revistas. Mas agora, é o que ela fala aqui, ali estava o pastor Antônio Gilberto. Exatamente. Elaboradores desse conteúdo, Gesiel Gomes, pastor. hoje. Eu conheço. Na editora Gospel. Então, bem. Está ali escrito a aula que deve ser ministrada. Eu não via e não vejo, de uma maneira geral, o professor ficar adstrito ao que está escrito ali. Ele cria uma aula para ele e a revista fica literal e absolutamente deixada de lado. Se ele tivesse feito uma boa pesquisa, né? De repente até seria interessante. Eu não sei se vocês concordam comigo. Não, estou entendendo, mas assim, o problema é que às vezes a pessoa ela sai daquilo que foi elaborado com muita propriedade e substitui por coisas com cuidado que às vezes não agrega tanto, né? Então acho que assim, talvez haja um despreparo também, né? Nós como pastores ela fala devemos disso. Até investir mais, né? Toda pessoa que trabalha hoje dando aula, se trabalha numa instituição, a instituição investe nela. Talvez a gente, né, como pastores, tenha também investido pouco, tanto na parte didática ali, dos materiais, enfim, estrutura, como também na pessoa que está dando aula, né? Porque às vezes a pessoa está ali com amor, mas às vezes não foi preparada. Uma lição que foi administrada, que foi ensinada pelo Gesiel Gomes. Eu vou inventar o quê? Eu vou falar o quê? Assim, diferente do que ele já disse. A gente vê, essa irmã trouxe verdades muito interessantes, mas ao mesmo tempo a gente tem que ver que às vezes as pessoas que mais reclamam, desculpa essa irmã, são aquelas que não ajudam. Se ela está com essa visão, ela tem que arrumar uma forma de botar isso em prática. A gente está vivendo um tempo onde muitas pessoas estão falando muita coisa, mas ninguém está fazendo nada. Então, meus irmãos, eu concordo plenamente com uma revista, o nosso pastor aqui está falando, concordo plenamente, mas o professor ele precisa se preparar. É necessário, nós sabemos, nós estamos vivendo um tempo onde tudo é muito rápido, a informação corre muito rápido, como o próprio Lincoln falou aí. Então esse professor tem que estar preparado para dar o que está na revista e ele tem que estar preparado para saber e perceber a necessidade do povo. Então um estudo para uma igreja, pastor Márcio, eu acredito que a gente tem que avaliar a necessidade do povo. Em Deus, orar, Senhor, qual o próximo estudo que eu tenho que dar? Essa revista e dentro daquela revista, trazer a necessidade do povo, e não o que o povo quer ouvir, não é verdade? E às vezes a gente está, como o pastor Alexander falou no começo, a gente está muito hoje mais trazendo o que o povo quer ouvir, do que o povo necessita. Ouvir. Legal, a gente vai para o intervalinho rapidinho, e na volta tem mais Antenados na Geral, último bloco. Fica ligado que a gente volta já. Antenados na Geral, sempre uma beleza. E a gente volta já.